Vamos lá, é hora de falar do Vascão da Gama. O Vasco sem jogar nesse meio de semana, mas pra gente trazer informações, já que ontem eu apurei que o Payet poderia jogar no sábado. Porém, no início da noite, o Portal GE trouxe uma informação de que o Payet sentiu dores e não conseguiu seguir no treinamento de ontem, acompanhando os demais jogadores, né? Não conseguiu fazer toda a atividade. Então, nesse momento, há um pouco mais de cautela sobre o Payet. Não está descartado que ele jogue no sábado, mas o plano é utilizar o Payet quando ele estiver 100%. Há essa cautela com ele. Há também a ideia de que o Vasco pode vencer sem o Payet e aí guardaria a volta dele para o jogo da semana que vem, na quarta-feira, quando o Vasco pega o Fortaleza pela Copa do Brasil. Lembrando que o Payet se machucou no início do mês em treinamento, foi uma entorse no ligamento do joelho direito e está se recuperando desde então. Evoluiu muito bem, tanto que já está na fase de transição para voltar aos gramados. A expectativa era até de que, num cenário mais pessimista, ele pudesse ficar 60 dias afastado. Mas ele já está na reta final do retorno. 37 anos de idade, o Dimitri Payet, o meia francês, né, da equipe do Vasco da Gama. Então, além do Payet, temos aqueles outros pontos que eu falei ontem, o Hugo Moura brigando para ser titular e a briga na esquerda de Piton e Vitor Luiz, já que o Piton pode ser poupado por questão física. E o Medel pode retornar no sábado também, tá? É esperado para atuar no sábado, pelo menos inicialmente, contra a equipe do Criciúma. Eu acho, cara, que o Payet, até pela idade, claro que esse cara faz muita falta ao time do Ramon, muita falta mesmo. Mas é melhor ter uma segurança maior para ele voltar, podendo realmente entregar a importância que ele tem para esse grupo, né? Não adianta nada ele voltar, sentir dor, sair com 10 minutos de jogo. É melhor voltar quando ele estiver realmente preparado para isso. Acho que o Vasco está suportando bem até aqui. O Vasco perdeu 2 jogos e venceu um. Venceu um jogo muito difícil e perdeu 2 jogos onde não era favorito, né? E competiu nas 3 partidas. O Vasco fez 3 bons jogos. Óbvio que com o Payet o time muda de patamar, cresce muito em qualidade, mas não adianta você acelerar uma volta dele sem que ele esteja preparado para isso. Se fosse de repente um jogo de vida ou morte, dá para tentar um sacrifício, mas nesse caso específico, 4ª rodada, é melhor você segurar para ter ele por mais tempo. Agora, se ele estiver à disposição, mesmo que ele não esteja 100% fisicamente, mas esteja pronto para a partida, você deixa ele ali no banco, você já muda o comportamento, o olhar do adversário, você já chama a atenção, você já ganha uma motivação, cresce o astral para o jogo. Se ele tiver a condição de ir pelo menos pro banco de reserva, certamente vai ser um grande ganho. Medel podendo voltar, você voltaria com o Medel? Porque o Medel não tá muito bem, né, cara? Cara, mas ele faz diferença, ele é o capitão, ele é o líder do time, ele não faz uma boa temporada, mas eu entendo que a presença dele no time titular é importante. Se o Medel não tiver à disposição, eu voltaria com o João Vitor, cara. Eu entendo que ele é mais consistente ali pra jogar naquela posição do que o Maicon. Vamos lá, para sábado, 4 horas, ingressos esgotados. Vasco e Criciúma em São Januário, mais uma vez teremos, né? Mais uma vez teremos aí show da torcida Cruz Maltina em São Januário. E aí para sábado, sobre o Payet, ontem sentiu dores nos treinamentos, mas essa questão das dores do Payet, essas dores são normais. Então assim, mesmo que ele não esteja 100%, não preocupa no calendário de recuperação do Payet. Mas assim, se ele não estiver bem para sábado, vai ser guardado para quarta-feira que vem, quando o Vasco tem aí a 3ª fase da Copa do Brasil para enfrentar o Criciúma, para o Fortaleza, né, na quarta-feira da semana que vem. Então assim, entre amanhã e sexta a gente vai acompanhar para saber se pelo menos no banco de reservas o Payet vai estar para enfrentar o Criciúma no sábado. O Vasco entende que o Payet não precisa ir no sacrifício para enfrentar o Criciúma. Então não há necessidade de dar um passo maior do que o necessário nesse caso, né? Outros 2 pontos, o Medel tá de volta, Medel voltando do problema pessoal que ele teve no Chile, problemas de saúde da mãe dele, já tá de volta e tá à disposição do Ramon para sábado. Vai ter esses 3 dias finais, hoje, amanhã e sexta, para se reintegrar ao elenco. Outro ponto, Lucas Piton, que tá fazendo treinamento intensivo para estar à disposição para sábado. A gente vinha acompanhando a situação do Piton por conta da parte física do lateral esquerdo do Vasco. Então assim, o Lucas Piton, ele vem trabalhando para que corrija esse desgaste, aproveite a semana livre e aí no sábado possa jogar. Esse é o planejamento. Esse é um jogo, por exemplo, que o Vasco não pode tirar da conta, né? É um time que vai jogar no limite até o final do Campeonato Brasileiro. Tomara que não flerte com o rebaixamento durante muito tempo da competição, né? Agora, precisa vencer, por exemplo, jogos como Criciúma em casa. Isso é obrigação de vencer, né? O mano de campo ele tem que ser forte, né? Não adianta o Vasco tropeçar em casa. Eu vejo as derrotas para Bragantino e Fluminense como derrotas até normais, porque eu imagino que Bragantino e Fluminense disputarão a parte de cima da tabela.
E aí, quando a gente fala de um campeonato sem sustos para o Vasco, a gente está falando do quê? De um campeonato onde o Vasco vença a maior parte dos jogos em casa e o Vasco fora consiga pontos contra times mais frágeis. Times, de repente, da segunda metade da tabela. Não me parece ser o caso nem de Bragantino, nem de Fluminense. Gostei do Vasco ser competitivo nos 2 jogos em que perdeu. Claro que o resultado é ruim, perderam o que é bom. Mas se o Vasco vence o Criciúma, o campeonato fica dentro de uma normalidade. O Vasco vai para 50% de aproveitamento e vamos concordar aqui que 50% de aproveitamento é mais do que suficiente para você não correr risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Então tem que vencer no sábado. Se não vencer, realmente aí começa a complicar um pouco.